Oi. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco. Tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta, vendo essa gente bonita de profissão. Isso já quer assinar um contrato até 2060, mas eu quero garantias, né? Eu não posso assinar um contrato sem saber quanto eu vou ganhar, tá? Então, por favor, se apresse em fazer a proposta, tá certo? É uma brincadeira, gente, não ganha nada não, viu? Para quem não conhece, não ganha nada não. É sempre uma alegria muito grande estar de volta a esta cidade, a vocês de um modo geral, a ter essa possibilidade de falarmos um pouquinho sobre o Espiritismo, de conversarmos um pouco. E hoje, falando de um tema que tem muito a ver, embora a princípio voltado para a mediunidade, tem a ver com a gente, né? Tem a ver com o ser humano, tem a ver com o indivíduo, porque falar de sentimentos e falar de obsessão é falar de pessoa. Aliás, falar de mediunidade também, porque Allan Kardec vai nos dizer que todo aquele que sente no grau qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium. Como todos nós de alguma forma já sentimos ou sentiremos ou teremos algum tipo de percepção da realidade espiritual, falar de mediunidade também é falar de cada um de nós. Então, nós temos 3 abordagens aí que estão implicadas na realidade do ser, do indivíduo, que nós somos, de pessoas, de filhos da contradição, de seres da contradição, e nada mais adequado do que falar sobre mediunidade e obsessão e como o motivo de determinados sentimentos podem nos favorecer a esse tipo de ação. O tema vem muito a propósito deste livro, se o meu passador de slides me ajudar. Vai lá, em nome de Jesus. Deu um tilt aqui. Tá gravando, né? Depois você edita, tá certo? Mostre suas qualidades de editor. Muito a propósito do lançamento desse livro, Os Obsessores, Gente como a Gente, que é uma obra que lançamos no último mês de junho, em parceria aí com Hermínio Corrêa de Miranda, que é um escritor bem conhecido entre nós, né? Quem já ouviu falar aqui do Hermínio Miranda? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? O Hermínio deixou pra gente aí uma série de contribuições para o conhecimento espírita, livros como Autismo, uma leitura espiritual, Diálogo com as Sombras, que muita gente que trabalha com reuniões mediúnicas, com reuniões de obsessão e desobsessão conhecem. Um clássico deles, obrigado, meu irmão, isso. O clássico deles que é Nossos Filhos São Espíritos, que muitos de nós conhecemos, né? E Hermínio desencarnou há 5 anos. E a gente sabe que a nossa tendência é esquecer quem já se foi, né? E é uma tendência natural, a gente vai tendo novas perspectivas, novos livros, novos autores, e a gente tende a esquecer. Exatamente para manter viva a memória do Hermínio, para manter vivo o nosso interesse pelo estudo das obras do Hermínio, nós, no Instituto La Chatre, do qual me tornei diretor em janeiro deste ano, vimos realizando um trabalho de resgate e de manutenção dessa memória. No ano passado, por exemplo, de que maneira? Só para explicar, né? De que maneira? Convidando autores atuais para dialogar com aspectos da obra do Hermínio. No ano passado, por exemplo, o Orson Peter Carrara, de Matão, que todos vocês conhecem, né? A grande maioria conhece. O Orson ficou responsável por escrever um livro chamado A Tarefa dos Enxovais, em que ele pensou do livro Diversidade dos Carismas um capítulo, fez abordagens, um diálogo com o Hermínio a partir dali, falando sobre a importância do trabalho social na prática da mediunidade. E neste ano, eu fui até o livro As Duas Faces da Vida, que é um livro do Hermínio pouquíssimo conhecido, e de lá pensamos um texto cujo título é Os Obsessores, Gente como a Gente, que é um texto fruto das décadas de trabalho do Hermínio junto à mediunidade, como observador, como dialogador, como dirigente de reunião, e também como pesquisador, como alguém que soube fazer uma escuta muito importante daqueles que vinham trazendo os seus dramas através da mediunidade, que relatavam os seus conflitos existenciais. E graças a essa observação, essa escuta, ele pôde perceber algo que às vezes nos escapa, que obsessores nada mais são do que gente. E mais do que isso, gente como a gente. O que também significa que nós podemos ser obsessores, como obsessores são esses a que rotulamos dessa forma. É isso? E a partir
partir desse texto, que me parece ser um texto cuja reflexão é necessária para quem trabalha com mediunidade, para quem lida com as questões da obsessão, nós montamos o livro da seguinte forma. Na primeira parte, eu apresento alguns conceitos e classificações de obsessão. Eu vou trazer alguma coisa dessa primeira parte hoje aqui, não tudo, mas alguns pontos. Na segunda parte, trazemos o texto do Hermínio, falando sobre os obsessores. E na terceira parte, eu faço uma análise, uma reflexão sobre aspectos da escrita do Hermínio nesse texto, no viés espírita, mas também traindo em determinados pontos o viés psicanalítico. A gente vai fazendo algumas amarrações, tá? Então esse aí, o livro Obsessores, Gente como a Gente. E a proposta de hoje, meu amigo, fica aí, sente ali. Você tem um passador de slide? Pronto. Eu vou tentar aqui agora mudar de lado, porque às vezes é a porta USB. Pronto. Começando, primeiro vamos ouvir essa advertência do espírito Yoga Shri Risnan. Eu fiquei 3 dias para gravar esse nome, a pronúncia desse nome, do livro Divina Presença do médium baiano Elzo Ferreira de Souza. Uma advertência. 3 amigos encontraram-se no campo quando a imensa luz de brilho inexcedível e singular transparência surgiu à frente deles, vinda do horizonte. Um deles fugiu. O outro ficou paralisado e fechou os olhos com o anteparo das mãos. O terceiro mergulhou nela. E aí fica a reflexão para que nós pensemos qual dos 3 somos nós, diante das luzes da verdade que se fazem diante de nós. Vamos à frente? Vamos ou não vamos? Vamos tentar hoje. É a obsessão, passador de slide. Obsessão de efeito físico também é uma forma de classificação. Quanto ao efeito? Muito bem, agora venha. Não troque não, viu? Aliás, troque, que acho que o seu está melhor. Vamos lá. Conceitos, então. Como conceituar a obsessão? Antes de prosseguir, eu vou tentar, ele me fez um pedido, eu vou tentar fazer o tema no primeiro momento. A gente vai ter um intervalo lá pelas 11 horas, né, que vai até depois da manhã, lá pelas 19h30, e aí depois eu vou fazer, ver se eu consigo atender aí ao pedido da Nice, tá bom? Vamos tentar fazer o tema aí em 1 hora. Muito bem. Conceitos. Que conceitos nós podemos trazer de obsessão? A gente vai discutir alguns conceitos, a princípio, do próprio Kardec, tá? A gente vai perceber conceitos de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos, também do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec vai definir a obsessão da seguinte forma: a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. E é interessante porque em O Livro dos Espíritos, Kardec ainda iniciava um pouco da compreensão também dessa realidade. E ele, como em toda obra, vai classificar a obsessão dentro da possibilidade da ação de um espírito sobre um homem, embora a gente saiba que há outras configurações possíveis que a gente vai abordar. A obsessão, portanto, nessa perspectiva aqui, significa uma relação de dependência, tá? A alma ficar na dependência de outro espírito, portanto, de alguém que está além. E aí vamos lembrar da conceituação kardeciana, né? A alma é o espírito encarnado. Então, quando ele fala de alma, está se referindo a quem está na carne, quem está no corpo, quem está encarnado. E espírito, quem está desencarnado. A gente abandonou isso, né? E a gente fala de encarnado, desencarnado, mas aqui a gente precisa entender bem as palavras. De modo a se achar subjugada, e aí pensando num grau mais avançado de obsessão, que é a subjugação, que é um domínio quase que completo do espírito sobre o indivíduo, ou obsidiada aqui no sentido de obsessão simples, daquela influenciação que não é tão perceptível, mas que também é danosa, que pode nos trazer grave prejuízo, a ponto da vontade se achar, de certa maneira, o quê? Paralisada, ou dominada, ou manipulada. Ok? O que significa isso? Significa que em relações de obsessão, é possível que o obsessor esteja circunstancialmente impedido de agir por livre e espontânea vontade. A sua vontade acaba sendo viciada, dominada e comandada por uma outra mente, por uma outra pessoa. Vamos avançar? Vamos lá. Um segundo conceito do Livro dos Médiuns: domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar.
E aqui mais uma vez aparece a palavra domínio, né? A pretensão de domínio, de criar uma relação de dependência. E mais uma vez a gente percebe aqui um aspecto importante, né? Que somente pratica a obsessão, somente obsidiam a outra pessoa um espírito inferior. E é claro que aqui Kardec está enfocando aquelas situações em que há uma vontade deliberada de obsidiar. Mas às vezes a gente até obsidia sem a vontade, sabia? Sem querer. Quantos de nós imagina fazendo bem para alguém e acaba fazendo mal? Quantos relatos de espíritos que, insatisfeitos com a desencarnação, permanecem dentro de casa, querendo ajudar quem ficou, pai, mãe, esposa, marido, filho, seja lá quem for. E exatamente porque não tem a habilidade suficiente, ou dito de outra forma, porque ainda são por demais inferiores, acabam atrapalhando antes de ajudar. Tá? Então essa questão é importantíssima. Só é capaz de causar o mal aquele que ainda tem o mal de alguma forma em si. E ter o mal em si é um traço de inferioridade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elabora melhor o conceito para dizer o seguinte: é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Dá para ver? Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação do organismo e das faculdades mentais. Veja que o conceito é mais elaborado, né? Ele vai falar de uma ação persistente. E aqui eu acho curioso, eu acho engraçado isso aqui, nisso, pelo seguinte: a gente tem a mania do eufemismo, né? A gente quer, por exemplo, tem um eufemismo que para mim é pior do que tudo: chamar o obsessor de irmãozinho. O irmãozinho, né? Aquela coisa bem piegas, aquela coisa toda. Kardec vai chamar de espírito mau. Mas o fato de chamar de espírito mau não significa que ele está dizendo que se trata de um espírito cuja finalidade, cuja vida, cuja criação foi para a maldade, ok? É destinado à maldade. Ele apenas está se referindo a uma característica que predomina. Ou seja, alguém que predomina o desejo de praticar o mal. Mas não significa que o indivíduo em essência é mau, porque nós sabemos que em essência nós somos simples e ignorantes. E que aquilo que chamamos maldade é tão somente algo que é condicionado a um determinado contexto evolutivo. Dito de outra forma, ser mal não é ser mal, é estar mal. Porque no fundo nós somos bons, ok? Então a maldade é um traço da imperfeição que ainda persiste em nós, que não nos define enquanto seres criados por Deus, porque em essência nós não somos maus, ok? E aí, olha como ele elabora melhor aqui. Apresenta caracteres diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, que é o que ele vai chamar de obsessão simples, tá? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que é o que ele vai chamar de subjugação. Tá? Então, muitos de nós somos obsidiados sem nos darmos conta disso, a partir, olha, dessa simples influência moral. Às vezes, só quem tiver um olhar mais atento, um olhar mais experiente, e até a percepção mediúnica ou anímica mais apurada, é que consegue perceber que o indivíduo se encontra no grau de influência obsessiva. Tá? Exatamente porque nesse tipo de obsessão o processo é bem sutil. O processo, os espíritos não se denunciam no processo, ok? Diferente do que a gente vai ver na frente, de um processo de fascinação, de subjugação, por exemplo. O grande problema aqui é o seguinte: Allan Kardec observou de preferência esse tipo de obsessão que é exercido por espíritos sobre os homens, ok? Aqui nós vamos chamar de obsessão de desencarnados para encarnados. Mas a experiência, a prática espírita, o dia a dia, nos mostra que é possível também outras configurações para o processo obsessivo. Que há obsessões também entre desencarnados, que há espíritos que se perseguem, tá? Que há obsessões entre encarnados, vide muitas relações humanas que a gente pode configurar, uma relação de emprego, o patrão que assedia o empregado, né? O chefe que assedia o subordinado, o marido ou a esposa que assedia o marido ou a esposa, né? Os pais que obsediam os filhos e por aí vai. Dirigente do centro espírita que obsedia os frequentadores, né, Lícia? Não é você não, minha irmã, em nome de Jesus, né? Espero que eu não tenha chegado a esse ponto, senão eu vou orar por sua alma. Então veja, como há também as obsessões de encarnados para desencarnados.
Morre um ente querido e a gente fica o tempo todo chamando e querendo e perturbando. Como também há os processos auto-obsessivos, ok? Então essas configurações são possíveis. Sem falar que a gente também tem variações no que toca à quantidade de pessoas envolvidas no processo. Eu posso ter, por exemplo, um indivíduo realizando obsessão sobre outro indivíduo. Eu posso ter um grupo de indivíduos obsidiando um indivíduo. Eu posso ter um indivíduo obsidiando um grupo de indivíduos. Como eu posso ter grupos obsediando grupos. Ok? Em função dessas variáveis, a gente vai formular um conceito que é uma contribuição minha, é uma formulação minha. E ainda atendendo a outra questão, que é o seguinte, eu estou sendo bem dinâmico, estou sendo claro? Está muito rápido? Estou sendo bem didático para a gente ganhar tempo, tá? E aí tem uma outra questão. Não só por processos de vingança se dá a obsessão. Ok? A obsessão não existe só por vingança, isso é o mais comum. Mas a gente sabe, por exemplo, que há obsessões por antipatia. Quando eu falava, por exemplo, de possíveis assédios de patrão contra subordinado, de chefe, né? Pois às vezes é só antipatia. Colegas de trabalho que se perseguem, que fazem de tudo para atrapalhar uma vida do outro. Espíritos que se incomodam com o trabalho social, o trabalho espírita que a gente faz e aí investem contra nós, ok? Não existe ali uma vinculação, mas existe o quê? Um incômodo em função de algo que fazemos, que realizamos e, portanto, uma perseguição. Então não é vingança, mas é uma antipatia, certo? Existem também os processos que se dão por identidade de propósito. A gente se identifica. Digamos que eu seja um indivíduo vicioso. E quando a gente fala em vício, pensa logo nos vícios materiais, né? Beber, fumar, mas sai do lugar comum e pensa em outras formas de vício, tão ou piores, né? Ou mais danosos do que esses, do tipo fofocar, essas coisas que a gente não faz em centro espírita, né? Todo mundo fala bem do outro, centro espírita, ninguém se incomoda, né, Miss? Eu livro de formiga chama a fofoca de fecha-centro. Porque se deixar, fecha. E fecha mesmo, fecha bonito, né? Os vícios morais, de modo geral. Aí os espíritos se identificam com essas características e se associam a nós. Então haverá aí o que? Identidade de propósito. Como também existem as obsessões de que falei já, em que o indivíduo até quer fazer o bem e pensa que está fazendo bem, mas no fundo está atrapalhando, porque até para fazer o bem é preciso saber como, né? Às vezes a gente acha que basta a boa vontade, kkkkkk. Não basta só a boa vontade, você tem que saber também o que vai fazer, porque você senão acaba atrapalhando a pessoa a quem quer ajudar. Daí porque, considerando esses fatores, nós apresentamos um outro conceito de obsessão que, na nossa visão, contempla esses aspectos. E aí propomos o seguinte, olha, a obsessão é um fenômeno através do qual uma vontade individual ou coletiva se opõe ou se conjuga a uma outra vontade individual ou coletiva, causando constrangimentos físicos e ou morais, seja por desejo de vingança ou por antipatias, seja por identidade de propósitos ou mesmo sem intenção real de produzir um mal. Ok? Aí eu vou falar de vontades e não de indivíduos propriamente ditos, porque aí eu consigo ampliar para falar de uma vontade individual ou coletiva, as obsessões, né, individuais ou coletivas. Eu falo de oposição ou conjugação, por quê? Porque quando há identidade de propósitos, eu me conjugo com o outro, eu não me oponho ao outro, eu me associo ao outro. E às vezes até resvalo para processos de simbiose, ou seja, em que há reciprocidade. E se você for observar, você não sabe nem dizer quem é ali na relação. Quem é que é obsidiado, quem é obsessor, porque os papéis se confundem. Falamos do aspecto da vingança, ou falamos dos constrangimentos, porque a obsessão pode gerar constrangimentos físicos, constrangimentos morais, ou as duas coisas, né? Constrangimentos físicos e morais. E abordamos, olha, as causas, vinganças, antipatias, identidade de propósito e mesmo o interesse de produzir o bem, mas que acaba resultando no mal daquele que é alvo. Tranquilo até aí? Posso prosseguir? Muito bem. Já que a proposta é falar sobre mediunidade e obsessão, a sintonia pelo sentimento, a gente pode perguntar assim, o que é sintonia? E talvez perguntar um pouco mais, o que é afinidade? Já que são duas palavrinhas que se confundem por vezes, né? Como distinguir afinidade de sintonia?
Para encontrar essa resposta, eu fui buscar o livro Médium Conhece-te a Ti Mesmo, de alguém que vocês conhecem, o Lindomar Coutinho da Silva, que me disse que está vindo aí talvez em março do ano que vem. O Espírito Samuel Lamarck escreve através dele esse livro, e lá ele dá a seguinte definição para afinidade e sintonia. Ele vai dizer o seguinte: afinidade diz respeito ao conjunto de notas, valores, crenças, concepções que definem a forma de ser ou olhar da pessoa em relação a tudo. E sintonia é a operação consequente da afinidade estabelecida. É o processo de ligação que define a vinculação. Vamos lá. Afinidade é o conjunto de notas, valores, crenças e concepções que define a forma de ser ou olhar da pessoa em relação a tudo. Veja, nós podemos ser afins em muitas coisas. Ou seja, nós podemos ter crenças, valores, concepções comuns em muitos pontos. Quer ver um exemplo? A crença espírita. Estamos aqui, no mínimo, porque somos espiritualistas, ok? Se não somos, do ponto de vista técnico, espírita, mas somos espiritualistas. E isso gera entre nós pontos de contato, espaços de afinidade, ok? Mas se eu falar de time de futebol, aí a coisa já estremece. Porque você vai ter santista, cadê os corintianos? Você vai ter corintiano, você vai ter São Paulino, cadê os São Paulinos? Palmeirense, cadê os palmeirenses? Você não tem, né, os Vitória da Bahia, não posso ficar de fora, ok? Você vai ter aí pontos de divergência. Pessoas que podem ser afins em determinados aspectos, podem não ser em outros aspectos. Se a gente for falar de política, então, hein? Nossa Senhora, aí o mundo vai cair. Né? Sobretudo nesse mundo de ódio e de rancor, né? de destilação desse ódio todo que a gente vive aí, sobretudo no ativismo de sofá do Facebook, né? Porque todo mundo é ativista no Facebook, né? Mas é o ativismo de sofá, é o ativismo de cadeira. Veja, a gente pode ter uma série de outras afinidades. Quem gosta de filme aí, levanta a mão. Olha aí. Gostar de filme é um ponto de afinidade, mas há uns que gostam de filme de terror, há outros que gostam de filme de ficção científica, tem uns que gostam de Harry Potter, né? De Harry Potter, tem uns que não gostam. Então a gente tem pontos de afinidade, de aproximação e de distanciamento, ok? Mas o fato de sermos afins não significa estarmos vinculados. Percebe? Nesse momento nós estamos vinculados uns aos outros. Estamos aqui no mesmo ambiente, compartilhando de uma mesma discussão. Certo? Então nesse momento há entre nós sintonia. Nesse momento há sintonia entre nós. No momento em que o trabalho acabar, que eu for embora para Penápolis com o Zezé que está ali me buscar, para ter certeza de que eu ia, né? De que eu não ia fugir, a sintonia entre nós vai se desfazer. Mas as afinidades vão se manter. Ok? Percebe a diferença? A afinidade tem a ver, portanto, com o conjunto das notas, valores, crenças e concepções comuns. Enquanto a sintonia é consequente da afinidade estabelecida. Em função da afinidade, nós criamos um vínculo. Nós criamos uma ligação. Ok? Daí a gente já identifica o quê? Que num processo obsessivo, ou para que um processo obsessivo ocorra, o que permite a vinculação dos espíritos, ou do obsessor, pode ser encarnado também, com o obsediado, é a existência de pontos comuns, é a existência de afinidade. Se não houver alguma afinidade, não haverá vinculação, não haverá o quê? Sintonia. Daí porque o obsediado é sempre responsável pelo processo. Porque é ele quem guarda consigo os pontos comuns e que, portanto, se torna vulnerável à vinculação dos obsessores a ele. Tranquilo até aí? E quando a gente pensa em responsabilidade, a gente precisa enfrentar uma questão que o Livro dos Espíritos que nos gera muita confusão. Eu estou sendo claro? Não? Muita confusão. Que questão é essa? Ó, a de número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
E aí a turma que estuda o livro dos Espíritos responde o quê? Qual é a resposta que vem ali? Qual é? 20 pontos olhos para quem acertar. Eu dou 2 pontos na média. Mais do que imagina. Às vezes só eu consigo. Vamos lá? Sim. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos... Mas será que a gente entende direito o que é que está escrito aí? Porque na prática, a gente mantém uma relação com eles de marionetes. Como se eles nos manipulassem à vontade, nos manietassem à vontade, nos controlassem ao bel prazer. E que nós somos meros joguetes na mão dos espíritos. A Mineira Machado de Assis, no livro Dom Casmurro, ele traz uma imagem dessa, né? Ele compara Deus como um grande jogador de xadrez que está lá o tempo todo manipulando o tabuleiro, né? os peões, os cavalos, as torres ao seu bel prazer, dentro de um sadismo que lhe é característico, o pensamento de Machado de Assis. Mas será que é assim de fato? A resposta parece dizer que sim, né? Mas isso se a gente não vai no dicionário para entender o significado da palavra dirigir. Porque uma das acepções da palavra dirigir é indicar caminhos. Opa! Aí encaixa. Eles influem em nossas vidas mais do que a gente imagina. Frequentemente são eles que nos indicam caminhos. Indicam caminhos. Mas quem é que trilha, meu? É sério? Somos nós que trilhamos os caminhos. Tem obsessores mais inteligentes que ainda fazem o seguinte: ficam ó fustigando você para fazer. E aí vão lá, vai, faça, né? Bobagem. Aí, quando o indivíduo decide fazer, eles se afastam. Como quem diz assim, ó, eu só estimulei, mas quem realmente fez foi ele. Só que o estimular também traz responsabilidade, né? A gente é responsável pelo que cativa, né? Assim que diz o Exupéry, que a gente canta na música, cativar. Pois é isso aí. Então, olha, frequentemente são eles que nos indicam caminhos. Mas se nós acolhemos os caminhos que indicam, é porque existem pontos de afinidade que permitem o estabelecimento da vinculação, que permitem a sintonia. E essa sintonia pode sim se dar pelos sentimentos. Em especial por aqueles que podemos chamar de sentimentos negativos. Aqueles que podem nos comprometer à existência. Ok? Vamos lá. Classificando as obsessões. Um pouquinho aqui. A gente já falou rapidamente sobre isso, mas vamos lá. Quanto ao grau de influenciação, as obsessões podem ser o quê? Quem lembra, está escrito 2 ali já, né? Simples, fascinação, e tem uma quarta, que Kardec fugiu a princípio, mas que ele reconsiderou. Vou chegar lá. Na obsessão simples, olha, o agente se impõe de modo sutil e tenaz à vítima, sugerindo pensamentos negativos, despertando emoções estranhas e inexplicáveis. Então ele vai, olha, naquele trabalho de formiguinha, insuflando, sugerindo, como a gente diz aí no popular, dando a ideia, né? Fazendo as sugestões e tal, e a pessoa vai acolhendo. É interessante quando a gente pensa na relação humana, porque quantas pessoas não vivem processos assim, né? De alguém que cola no outro, fica ali dizendo, não, pai, bobagem, ó, faça isso, ó, tem alguma facilidade pra gente, ó, um dinheirinho pra gente ganhar, olha ali na licitação, quem é servidor público que trabalha na área, né? O sujeito está prometendo ali um 10%, bobagem. Pois é, processo de obsessão simples. Na fascinação, o obsessor incute no obsidiado ideias de grandeza, pensamentos de inferioridade, sugestões absurdas e ridículas, levando-o a viver fora da realidade. Está cheio de gente fascinada por aí. O movimento espírita tentando, hein? Gente que se acha mais do que é. Gente que acha a última bolacha do biscoito, né? Perdão, do pacote. Né? Eu sempre erro. A última Coca-Cola do freezer. Pois é. Tem muita gente aí achando que é mais do que é. E por vezes até sendo iludido por espíritos que se utilizam de subterfúgios muito peculiares. Muito peculiares. O espírito que vem dizendo assim, eu sou o espírito que estou há 1000 anos sem encarnar, porque eu sou um espírito evoluído. A gente já gosta disso, né? Eu sou o espírito que veio do outro planeta para orientar vocês. Como se o fato de vir de outro planeta credenciasse o indivíduo a ser melhor do que quer que seja, não é? E eu já fico com as barbas de molho, porque quem usa esses recursos para impressionar, para mim não está bem intencionado, não é verdade? Porque a verdadeira superioridade, ela se revela
pelas palavras, pelas lições, e não pelo discurso de autoempoderamento, e não pelo discurso de autointronização. Então quem vem muito se elogiando e se colocando, né, numa condição de destaque, eu já sei que é alguém que está aí com uma dificuldade, e a gente tem que ficar, olha, com o ouvido bem atento e com as barbas, ainda que seja a nossa barbicha, bem de molho, tá? Então a fascinação é um problema, porque na fascinação o indivíduo muitas vezes não sabe perceber o ridículo que está passando. Eu conheço a história de um centro que um espírito veio e começou a se insinuar e tal. Aí depois que ganhou a confiança do grupo, começou a falar um monte de bobagem. Um belo dia ele disse que ia chegar uma gripe que ia exterminar meio mundo, mas que ele ia trazer a fórmula para todo mundo se salvar, o pessoal do centro. Não é uma coisa ridícula, mas para quem está no processo, não é a coisa mais, né? E aí disse, qual é a fórmula? Água com limão. Ô gente, isso é típico de espírito zombeteiro, né? Que quer, desculpe a expressão, tirar onda com a cara da pessoa, do grupo. E aí ficou todo mundo exposto, a gripe não veio, ninguém morreu, graças a Deus, né? E eles ficaram de fato expostos, perceberam o processo obsessivo e conseguiram depois sair. Subjugação. O obsediado fica completamente vulnerável, sua vontade como que é paralisada, passando a obedecer apenas aos comandos do obsessor. Ela pode ser moral ou física, tá? Existem processos de obsessão física terríveis. Allan Kardec relata na Revista Espírita um homem que era levado a ficar na posição de uma ave no puleiro, a ponto de com o tempo os pés se deformarem, adquirindo, né, o formato de uma garra de uma ave, né? Coisas do tipo. Como as subjugações morais também, as pessoas que acabam sendo levadas a uma série de atos, como beber inveteradamente a ponto de cair, né? Engraçado que a gente acha bonito, a gente canta aquela música, né? Vamos embora pro bar, beber, cair e levantar. E todo mundo canta feliz, né? E dança e se diverte. Porque imagine, beber, cair e levantar para continuar bebendo. Quer beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. E a gente acha aquilo bonito. Vocês já repararam que bêbado que é bêbado mesmo nunca erra o caminho de casa? Já reparou? Ele tropeça, ele dando cavaleiro pra lá, ele joga capoeira, tem uns vídeos que a gente recebe no WhatsApp, né? Jogando capoeira e vai pra lá. Mas ele sempre chega, pode cair na lama, cai, mas chega. Por quê? Porque a galera que está ali também convivendo vai dizer assim, oxe, eu vou perder a minha boca, eu vou perder o meu canudo, vou nada. Pois bem, subjugações morais. Quantos afirmam querer parar e não conseguem? Percebe? Estão com suas vontades subjugadas. Como há também possessão, Zezé. Possessão. Quando o obsessor se substitui, embora parcialmente obsidiado, usando-lhe os movimentos à vontade. Verdadeira possessão. Kardec, inclusive, vai dizer o seguinte, olha, nesse livro que é uma coletânea de textos da Revista Espírita. Temos dito que não havia possesso no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante ao encarnado. Você lembra da novela chamada Irmãos Coragem? Não durma não. Você lembra da novela chamada Irmão Coragem? Lembra, não lembra? Tem a versão mais antiga com Tarcísio Meira, né? Com Glória Menezes, mas tem a mais recente com Letícia Sabatella, não é isso? Você lembra, né? Pois bem. Na novela, a personagem de Letícia Sabatella e de Glória Menezes, nas duas versões, vivia o que para a ciência oficial pode ser tratado como síndrome de personalidade múltipla, mas que nós podemos tratar como possessão, ou o fenômeno de condomínio espiritual, como chama Hermínio Miranda. Havia 3 personalidades que transitavam ali. Vocês lembram? Clara, Diana, ainda tinha aquela música na última versão, uma música linda de Geraldo Azevedo. Diana me deu um talismã, né? E a outra que eu não lembro agora, esqueci. A terceira personagem, que era mais equilibrada. Clara era tímida, Diana era mais despojada e a terceira era o ponto de equilíbrio. Se a gente vai para... É claro que nem todo caso é um caso de obsessão, ok, gente? Não é. Existem casos, sim, que são conflitos que são resolvidos com terapia, com acompanhamento psiquiátrico, ok. Mas é possível que haja também processo obsessivo. O Hermínio Miranda estuda isso num livro chamado Condomínio Espiritual, estudando inclusive o drama de Síbio, que tinha cerca de 17 personalidades. E não sei se vocês assistiram o filme Fragmentado, assistiu, Thaís?
Fragmentado, excelente, muito bom. É claro que é uma película cinematográfica, com toda a ficção, mas que mostra um pouco disso. Quem não assistiu, né? Pelo Polícia aí, não vou contar não, mas bom porque o filme é fantástico. Aquele ator que faz o Charles Xavier na versão dos X-Men Jovens dá um show de interpretação, fazendo uma série de personalidades de um mesmo indivíduo. É muito bom, ok? Então Kardec considera assim possível a existência de possessão. Não sou eu quem digo, é ele próprio. Vamos lá. Quanto ao sentido da ação, olha, a obsessão pode ser, como a gente diz, unidirecional, quando se tem apenas uma vontade obsessora e uma força obsidiada, de 1 para 1, já falei sobre isso, né? Recíproca ou simbiótica, quando é difícil distinguir quem é quem. Obsessor e obsidiado se confundem numa mesma relação. Falando sobre isso só para nominar. E os mecanismos de ação da obsessão, olha quantos são, olha como só podem ser variados. A gente pode ter obsessão por telepatia, transmissão oculta de ideias, já tem o Ezinho errado ali, através do pensamento. Pode haver a transmissão de imagens também, telepatia. Já aconteceu com você, e às vezes você está conversando com você mesmo, e às vezes não é, parece que não é você. Aí você afirma e você nega, aí você vai e você vem. Você não é doido não. Você não é maluca não, não se preocupe não, né? Mas se quiser procurar a doutora Thaís, você até pode. Eu posso fazer propaganda, você não, tá? Fique na sua. Então, a doutora Fernanda está chegando ali, a doutora Sabrina também. Então olha pra cá. Às vezes, claro, que existe, digamos assim, os diálogos que são internos mesmo, né? Aí você tem ali id, ego, superego naquele debate. Lembra muito daqueles desenhos da Disney, Pluto, né? Que aparecia o diabinho e o santinho, que na verdade é uma metáfora para o id e para o superego, né? A instância que quer liberar geral e a instância que está freando. Segura aí, meu irmão, vai devagar, porque o negócio pode ser sério. Mas às vezes também isso é resultante de ação espiritual, processo telepático mesmo. A gente recebe as sugestões, estabelece diálogos. Porque por telepatia, que é uma forma mais sutil, também as obsessões podem acontecer. Inclusive entre encarnados, viu? Não duvidem disso não. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz conta o caso de uma mulher cujo marido estava tendo uma relação extraconjugal e a outra rivalizava com ela mentalmente. Então ela pensava de cara, miserável, se um dia eu te pego. A outra de lá recebia e diz, hoje quem vai te pegar sou eu, vou te quebrar no pau. E aí ficaram, ó, naquela coisa bem sutil e delicada, né? Na troca de afetos, na troca de delicadezas. Não está escrito assim não, viu aí? Fixação mental. Você gostou? Fixação mental. Cristalização de uma personalidade antiga e no cultivo doentio de ideias nocivas. Comum, muito comum nas auto-obsessões. Veja, tem pessoas que às vezes no processo obsessivo mergulham num transe que recorda vidas passadas. Eu me lembro de um caso de um senhor que morava na rua que eu morei, me criei a vida toda, e que eu nunca tinha visto. Uma vez eu estava na janela, aí chegou uma Kombi, pensa em 3 homens fortes, assim, musculosos, que nem Marcelo, né? Um pouco mais forte do que Marcelo. Desceram assim, foram arrastando ele, eu nunca vi aquilo, um senhor já de idade, com uma força extrema. E ele gritava, vocês vieram a mando de coronel fulano, eu tenho dinheiro, eu vou mandar pegar vocês. Quer dizer, nos momentos de surto psicótico, ele acessava aquela existência em que fora o tal coronel lá, e essa personalidade antiga voltava por conta das fixações mentais. Tá? Isso pode acontecer inclusive por ação dos espíritos. A aproximação dos espíritos com o interesse de perseguir pode despertar o processo e mergulhar o ser nessa fixação aqui. Vamos lá. Vampirismo. Processo de supressão de energias psicossomáticas, através do qual o obsessor leva o obsidiado ao esgotamento físico, mental e ou emocional. Processo de vampirismo. Vocês já chegaram perto de alguém, conversa, está ali com a pessoa, depois que vai embora você se sente como se estivesse exaurido, esgotado? Parece uma bexiga esvaziando. Hein? Parece ser uma bexiga que está esvaziando. Parece ser uma bexiga que está esvaziando. A sensação que entra. Você sai, exaurido. Isso é vampirismo. Muito comum em pessoas depressivas. O depressivo costuma sugar muito quem está perto.
Se você não tiver cuidado, você se extenua. Você fica... Inclusive, no tratamento do passe, vocês já estudaram Jacomelo? Conhecem o trabalho de Jacomelo? Não? Jacomelo tem um livro chamado A Cura da Obsessão, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. E ele, a partir do processo depressivo que ele próprio viveu, ele percebeu isso, né? Às vezes se aplicava o passe, e aí quanto mais energia você doava, mais o indivíduo sugava, te extenuava e não resolvia o processo. E ele percebeu que a forma mais adequada era a dispersão e a compensação através da água magnetizada. E aí aos poucos ia promovendo. Porque é assim, o depressivo ele suga. Tem pessoas que são assim. Pessoas que reclamam demais. Já ficaram perto de alguém que reclama demais? Porque tem gente que parece que o prazer da vida é esse, né? É aquela pessoa que quer ser a que tem a pior doença, a pior dificuldade, a pior vida do que a sua. Se você cair na besteira de chegar perto da pessoa para contar algum caos seu, de algo que tenha acontecido, tenha certeza. Ah, mas comigo foi pior. E ela dá uma ideia de redimensionar, e é aquela pessoa que para quem nada presta. Se ganhar, perde, se perder, perde, se empatar, perde. Né? De qualquer jeito, as coisas não estão boas. E a gente não fica bem. Pois é, isso é vampirismo também. Os espíritos também fazem isso. Também desenvolvem processos de drenagem das energias físicas, mentais e emocionais. Hipnose. Aqui o obsessor fascina o obsediado em relação a determinada ideia por meio de variadas técnicas de sugestão. Eu conheci uma senhora que nós atendemos no grupo de que eu fazia parte, que ela contava que ela ficava ouvindo o tempo todo, né? Vozes falando em seu ouvido. É claro que para a psiquiatria estou diante de alucinação auditiva. É possível também? É, mas a experiência mostra que muito dificilmente existe um quadro puramente psiquiátrico. Há também um componente espiritual que pode ser abordado sem exclusão, ou seja, em combinação. Você combina o tratamento psiquiátrico e você combina o tratamento espiritual. E no caso dela havia sim. Nós fizemos o tratamento com ela, percebemos que tudo aquilo resultava de uma obsessão por encomenda. Tá? Uma pessoa que queria o marido dela, foi em algum lugar e fez todo um processo, todo um, que a gente chama de trabalho, né? E os espíritos estavam lá a perturbá-la. Mas conseguiram perturbar por quê? Porque encontraram pontos de afinidade. Porque encontraram o espaço para estabelecer vinculação. E no caso dela, como ela era uma médium ignorada, ou no dizer de Kardec, uma médium inconsciente, o que é que Kardec chama de inconsciente? É aquela pessoa que é médium e não sabe o que é. Beleza? É isso que ele chama de médium inconsciente. Como ela não sabia que era médium, havendo o fator mediunidade como um plus, ou como diz um aluno meu, como um plus a mais, né? Como um plus a mais. Esse fator permitiu uma ação mais direta através da escuta de vozes, dos sons em que os espíritos se insinuavam para ela e perseguiam. E ela, infelizmente, não conseguiu se curar. Aquilo de tal forma perturbou ela que ela não conseguiu voltar. De fato, se desorganizou, a doença se instalou de vez e até hoje é uma pessoa que está lá incapacitada de viver em função disso. Ok? Isso é processo hipnótico. Tranquilo? A mesma hipnose que fazem com nossas crianças nas propagandas de TV. E por isso que hoje inclusive, eu prefiro gravar os programas, os desenhos. Porque quando eu gravo desenho, na hora do intervalo eu faço o quê? Eu adianto. Não é isso? Eu adianto, claro. Porque o tempo todo eu estou vendendo coisa ali. E aí minha filha vai lá, eu quero. Papai, eu quero. Papai, eu quero. Eu só descansei no dia que eu descobri um segredo. Ela ainda vai fazer 2 anos. Ela, papai, eu quero. Ah, Pedro, não pode. Mas eu quero. Aí a pessoa chateada disse, tá bom. Aí no que disse, tá bom, ela parou de pedir. Olha que coisa maravilhosa. Porque o tá bom conforta ela, mas não promete nada, né? O tá bom reconheça o seu desejo. Mas em momento algum disse, vou lhe dar. A hoje ela já está mais esperta e diz assim, papai, você compra para mim? Eu digo, se tiver dinheiro um dia eu posso comprar. Ah, então quando tiver dinheiro você compra, né, papai? Eu digo, tá, eu compro. Mas quando tiver, é isso? Como dificilmente tem. Não é? Dá no mesmo. Um dia ela vai descobrir. Muito bem, mas aí o tempo já passou. Infecções fluídicas. Infecções fluídicas. Saturação de fluidos perniciosos
expressos em ideias e cargas energéticas de teor negativo. Os espíritos também podem atuar dessa forma. Como de fato a gente sofre, por exemplo, quando chega num ambiente, tem gente que tem essa sensibilidade, né? Tá de boa, tá tranquilo, aí chega num lugar e sente aquele negócio assim, como se o mundo desabasse sobre os ombros, né? Ah, tô me sentindo mal, tô sentindo um peso. Você sabe que isso é uma forma de psicometria? É leitura de ambiente, leitura de pessoa. Você chega perto da pessoa e começa a sentir, é você não, meu irmão, em nome de Jesus, né? Aí começa a se sentir mal, começa a sentir aquele peso. Pois é, saturação de fluidos perniciosos. Indução ambiental. Quando espíritos deploráveis são alojados no ambiente do obsediado, com o fim de induzi-lo a situação semelhante. Ó, você é um médium sensitivo e daqueles que conseguem sentir o que o espírito sente. Porque tem gente que é assim, né? Se o espírito tiver com dor de cabeça, sente. Estiver sentindo a barriga, sente. Pois bem. Aí o que é que se faz? O que é que o obsessor faz? Quer induzir você a um processo de enfermagem? Pega espíritos doentes e alojam perto de você. Para que essa presença dos espíritos doentes no seu ambiente, no seu campo psíquico, na sua psicosfera, te leve também a adoecer. Aí você vai para médico, não dá nada. Você consulta especialista, não dá nada. E não vai dar nada físico mesmo. Porque o problema não está no corpo. Certo? Está fora do corpo. Está fora do soma. Acontece também em casos de suicídio. Pode acontecer, né? A gente sabe que casos, a literatura mostra, tem um livro Dramas da Obsessão, a Ivone Pereira fala, o Bezerra de Menezes fala através dela, de um caso em que, numa mesma família, era um caso de obsessão coletiva, era um grupo de espíritos obsidiando uma família, eles tinham conseguido induzir ao suicídio o pai da família, o chefe da família, a filha mais velha, e conseguiram induzir um outro filho a tentar sem sucesso. Quando Bezerra de Menezes foi com a equipe verificar o que estava acontecendo, percebeu o quadro da obsessão e viu que os dois suicidas estavam lá ainda no ambiente. Eles mantiveram aqueles dois espíritos ali para quê? Para que, em função das afinidades familiares, a sintonia fosse mais adequada, a vinculação entre os de casa e os que partiram, os que desencarnaram, e que a energia daqueles suicidas também fosse capaz de induzir os demais membros à prática do suicídio. Tomou? Propaganda da Parmalat, lembra? Tomou? Pois é. Processo de indução que? Ambiental. Você aloja no ambiente físico, você aloja no ambiente psíquico, com o fim de induzir a pessoa à situação semelhante. Posso continuar? Muito bem. Ectoplasmia, produção de fenômenos físicos como transporte, aporte, endoporte, movimento de objetos, produção de répteis e outros. Vou explicar direitinho. Na ectoplasmia, os espíritos perturbam causando barulho, literalmente causando barulho. Tá? Fenômenos físicos, portanto. Transporte. No transporte de objeto, eu tiro um objeto de um outro ambiente e trago para este ambiente. Certo? No aporte, eu trago de um cômodo para outro. No endoporte, eu alojo dentro da pessoa. Existem casos de obsessão em que os espíritos conseguem introduzir no corpo da pessoa objetos. Tem o caso de uma mulher obsidiada que saía alfinetes do corpo. Os alfinetes brotavam do corpo. Tem outro caso em que a pessoa estava sentindo dores terríveis na barriga. Foi feita não sei se usa mais radiografia, né? Usa radiografia? Sim. Foi feito um procedimento de imagem. Né? E aí, curioso, isso é registrado, não é conversa fiada não. Se percebeu dentro da barriga da pessoa velas e outros objetos dentro da pessoa. Tá? Processo de endoporte. Diga, você lembrou de alguma coisa? Começa a completar com a gente? Eu sou curioso. Não, a gente está vendo isso, né? Que a gente já viu, mas é físicos, né? Físico. Não, o que a gente viu foi espiritual. Sim. Pois é. Então, no endoporte eu levo para o corpo da pessoa. Para dentro do corpo da pessoa. Certo?
Movimento de objetos, olha aí. Eu atendi uma pessoa recentemente que dizia isso, que ela entrava em casa e começava a ouvir ruído, ouvir barulho, coisas assim. E só depois que foi ao centro para cuidar de uma outra questão, de uma questão de saúde, começou o tratamento, os barulhos pararam. Certamente era um processo o quê? Obsessivo. Produção de sonhos, né? De modo geral, que são os raps, até materialização. Tem um caso na literatura mediúnica de um espírito que se materializou e saiu na mão com o obsidiado. Está amarrado. Está repreendido e calcanhado, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Já pensou? Aparelhos parasitas. Instalação em nível perispiritual de aparelhos que são capazes de causar desarmonias generalizadas no campo físico e no campo espiritual. Ok? E aí algo mais comum que a gente ouve com frequência. Eu acho até que naquele caso que eu falei daquela mulher que ouvia a voz, é bem possível que havia um pouco disso aí, né? Na instalação de equipamento, repetindo a voz, repetindo coisas do tipo. Tranquilo? Que horas são que eu não estou conseguindo ver? 7h32. Pronto, vamos fazer o seguinte. A gente dá o intervalo para o nosso lanche, né? O negócio de lanche aí não tem? É de graça, né? Que bom. Melhor ainda. E aí, em 20 minutos, a gente retorna, tá certo? Para continuar. E aí eu vou falar dos aspectos dos sentimentos e vou tentar fazer a abordagem que eu prometi aqui. Tá certo? E aí, quem quiser conhecer os livros ali, fica à vontade. Quem quiser conversar comigo, fica à vontade também. Quem não quiser nada, basta descer para comigo. Até já.